igreja pode se sentar. Pastor. Amém, meus irmãos, que bênção estarmos aqui louvando ao Senhor. É uma alegria muito grande poder cantar palavras tão profundas e tão abençoadoras, ser como um farol, viver na perspectiva de levar a luz do Senhor em toda a terra, colocar-se diante do Senhor com essa expressão de louvor e adoração. Usa-me, usa-me. Um farol que brilha no meio da escuridão, um farol que ilumina os nossos corações, a luz do Senhor sendo anunciada e proclamada em toda a terra. Que bênção poder cantar e trazer isso do mais íntimo do nosso ser. Cantar e refletir aquilo que recebemos do Senhor. A luz do mundo é Cristo. Ele nos deu a luz. E Ele nos falou que nós somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Expressar a luz de Deus a partir de ações, de palavras, a partir dos encontros, ter esse momento de comunhão com o Senhor é uma bênção. Vamos chamar as crianças para que elas possam estar aqui orando conosco. Possamos continuar louvando ao Senhor através de um coração contrito, de uma postura quebrantada diante do Senhor para ouvir o que Ele tem reservado aos nossos corações a partir da sua palavra. Hoje as crianças estarão conosco aqui no culto e nós temos a alegria de compartilhar a palavra do Senhor como família, como um corpo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, colocamos em Tuas mãos a vida das nossas crianças e consagramos, Senhor, as nossas vidas para o Teu louvor, para que também sejamos diligentes no cuidado das nossas crianças, ensinando os Teus preceitos, os Teus caminhos, tendo a alegria, Senhor, de vê-las crescendo na Sua gloriosa presença, que o Senhor renda muitas bênçãos derramadas sobre cada uma das famílias aqui representadas, e nós estamos alegres por estar com as nossas crianças. Agora, Senhor, fala conosco aos nossos corações, que o Senhor continue ministrando esta palavra de bênçãos sobre nós, e que nós tenhamos a alegria, Senhor, de escutar a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, é interessante termos essa perspectiva do que é o Sermão do Monte. Analice, deixa essa gata ali, pode deixar ela, isso. Senão ninguém vai prestar atenção mais no culto, porque você está segurando a gata. Tá? Deixa ela. Meus irmãos, então vamos voltar, se concentrem. Eu também. Criança é assim mesmo, uma bênção. Olha, pela manhã eu estava falando com os nossos irmãos haitianos sobre missões. E falar sobre missões é um desafio, porque
nós pensamos que fazer missões tem a ver com simplesmente pegarmos uma mochila, né? Colocarmos uma roupa e ir para um determinado lugar. Ou fazer missões tem a ver com sair aqui, ir pelo bairro assim, sabe, entregando panfleto para quem passa e tal. Ou achamos que fazer missões tem a ver com a oferta que colocamos. E às vezes, essas coisas todas, elas são, na verdade, expressões de um coração missionário. Um coração que está investindo no reino de Deus. Fazer missões vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além de uma ritualidade ou de uma formalidade, ou até mesmo de um momento litúrgico onde eu coloco minha oferta ou faço uma doação. O Senhor nos chama para superar os níveis de compreensão do que é fazer missões, no sentido de que nós não estamos aqui fazendo uma doação, também não estamos dando uma oferta, muito menos um dízimo somente. Nós estamos investindo no reino de Deus. E quando nós investimos no reino de Deus, isso não está tratando de dinheiro. Porque nós temos essa mentalidade de objetificar as coisas. Mas nós estamos falando de investir em vidas, transformação, encontros de paz, ser um luzeiro como um farol que cantamos, trazer uma mensagem de reconciliação, de amor, de amizade. Tantas pessoas passam por momentos de aflição, dor e sofrimento, angústia, e a igreja do Senhor recebeu uma mensagem, a mensagem que nos traz a paz. Jesus é anunciado pelos evangelhos, especialmente em Mateus. Nós vemos logo Jesus iniciando o seu ministério, fazendo sinais e prodígios. Ele é quem restabelece a ordem que foi quebrada lá no Éden. Deus nos fez para sermos imagem e semelhança. E a partir do momento em que nós ouvimos outra voz que não a voz de Deus, começamos a cair em uma armadilha. Começamos a seguir pelo caminho da relativização, do caminho do engano, da dor, do sofrimento e morte. Comemos o fruto errado. Ouvimos a voz que não é do Senhor. Um Deus que, na viração do dia, vinha se encontrava com um homem, trazendo uma comunhão perfeita. E agora essa comunhão foi quebrada pelo pecado. Mas o próprio Deus, que é o Deus que criou o tempo, o espaço e a matéria, no princípio Deus criou, no princípio é o tempo, Deus criou os céus e a terra, o espaço e a matéria. As coisas foram criadas por Deus, por um Deus que está fora desse contexto. É um Deus eterno. Ele não está aprisionado pelo tempo, porque Ele é eterno. Ele não faz parte dessa matéria. E muitas crenças populares e muitas culturas cultivam uma ideação de um Deus que se mistura com as coisas, como se misturasse com a matéria. Deus é o Criador de todas as coisas. E nós somos parte da sua criação. Fomos criados para sermos imagem e semelhança dele. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção de que Deus nos fez para sermos conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável? Isso é muito espantoso, porque mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem seguindo o caminho de dor e sofrimento como inimigo de Deus, porque agora ele se opõe a Deus, está em oposição à vontade de Deus, porque está
obstruída a sua visão, está obscurecido o seu pensamento, o próprio Deus se entrega por nós, ele se entrega como sacrifício vivo, ele paga o preço na cruz do Calvário, e esse Deus, ele não faz isso sem que antes ele anuncie uma promessa, ele anuncia de Gênesis a Apocalipse um Redentor, o Salvador Jesus. Essa é a palavra viva e verdadeira que Jesus veio cumprir plenamente. E quando Jesus é anunciado pelos profetas, e agora ele chega, Jesus nasce, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, deixou a sua glória e habitou entre nós como humilde servo, foi até ao ponto da morte e morte de cruz. Mas por que Jesus fez isso? Por amor dos filhos de Deus, para revelar a vontade de Deus. Se entregou para que nós tenhamos vida, nos deu a luz, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a fonte de água viva. E Mateus anuncia Jesus como o Rei. Ele é o Rei, ele é o nosso Messias, ele é o filho de Davi, ele é a promessa anunciada a Abraão. Em ti, por causa da descendência de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Felizes. Essa felicidade que vem do Senhor é o nosso Redentor, filho de Abraão, Isaque e Jacó, anunciado a Davi, a descendência de Davi. E agora Jesus é apresentado como o nosso único e verdadeiro Rei. E ele estabelece o senhorio soberano na vida de todo aquele que crê. Você crê no Senhor Jesus? Você crê que ele é o único e suficiente Salvador? Ah, meu amado, mas Jesus também é anunciado como profeta. Jesus, ele é anunciado como sacerdote. Jesus é anunciado como rei. Jesus é anunciado pelo livro de Mateus como o nosso libertador. O libertador que nos tirou do cativeiro da morte, assim como Moisés tirou o povo do Egito, orientado por Deus, conduzido por Deus. Agora, Jesus nos tira do cativeiro da morte, da escravidão da morte, e ele nos dá uma nova vida. Sabe, no momento da libertação do povo do cativeiro do Egito, o povo durante a jornada de saída da escravidão, o coração deles continuou escravizado, a mente deles continuou aprisionada por aquele tipo de pensamento servil, limitado, quebrado por conta de tantas infiltrações, tantas coisas esquisitas foram sendo inseridas na vida daquele povo. Mas Jesus é aquele que passa pelo deserto, submisso à vontade de Deus, à vontade do Pai. Jesus passa pelo deserto em jejum e oração em 40 dias. Ele vence as tentações. Ele submete a Deus. Enquanto um povo estava obstinado em seguir o seu próprio caminho, olhando para trás, passou 40 anos. E é interessante porque eles passam 40 anos, mas logo no início da saída do Egito, logo no início, 2 anos depois, eles já estão em Canaã. E Moisés manda os espias, e esses espias
voltam com um relatório péssimo. E às vezes eu fico pensando quantas vezes, quantas situações eu não estou apresentando desculpas para Deus para fazer a sua vontade. Jesus ordenou que eles tomassem a terra prometida e eles recuaram. Não vai dar certo, vamos ser derrotados, lá tem gigantes. Mas Josué e Calebe se colocaram na brecha e confiaram no Senhor. Eles confiaram. E eles puderam, depois de 38 anos, 40 anos depois, entrar na terra prometida. Quantos desertos nós passamos, quantas lutas e provações nós vemos pessoas vivendo desertos severos, porque estão longe do caminho do Senhor. Existem situações que são cotidianas. Uma situação que pode se tornar cotidiana, por exemplo, é sair de um emprego e ir para outro. Existem situações que às vezes você pega um resfriado, bate uma ansiedade, e às vezes você, em algum momento, você não está vendo uma resposta, uma solução. Uma coisa é nós ficarmos nesse período de transitoriedade. Outra coisa é vivermos como se aquilo fosse a nossa realidade. Deus está nos direcionando para um caminho de vida e vida em abundância. E aí, nós vemos Jesus anunciando agora, Ele é o Deus conosco, porque lá no capítulo 5 ele fala assim, certo dia, no capítulo 5, versículo 1, Jesus viu as multidões se ajuntando. Jesus está olhando para as multidões, mas sabe de uma coisa? Ele conhece cada um de vocês aqui. Eu fui ali e perguntei, qual é o seu nome? Alexandre. E aí eu cumprimentei outro, e eu, por mais que eu seja muito assim, de memorizar, eu sou ótimo em memorizar nome, né? Só que não, estou brincando, sou péssimo em memorizar nome. E aí, guardei o nome do Vitor, meu xará, Marcelo Vitor, né? E aí, sabe, Jesus te conhece, Ele sabe todos os seus caminhos, Ele conhece seu deitar, seu levantar. Nós não temos ainda a palavra que chegou na nossa boca, o Senhor já sabe. Por isso que o Senhor sonda os nossos corações, e Ele está buscando os corações quebrantados. E quando Jesus olhou para aquelas multidões, Jesus viu o coração de cada uma daquelas pessoas, seus pensamentos, seus mais íntimos sentimentos. E Ele fala sobre os pobres de espíritos. Os pobres de espírito, o reino dos céus lhe pertencem. Ó, que coisa! Os pobres de espírito, o que é isso? Sabe o que é, pobre de espírito? Você imagina? Será que eu tenho que viver uma miséria espiritual? É isso? Amado, um coração quebrantado diante de Deus reconhece de que todas as coisas pertencem ao Senhor. Um coração quebrantado diante de Deus reconhece a miséria ao qual o Senhor nos tirou. Nós que éramos pobres, lançados à escória, o Senhor está nos dando uma nova vida, nos restituindo a autoridade como filhos de Deus. E um olhar altivo não faz sentido, porque nós estamos diante do Senhor, quebrantados de que todas as coisas são dele e para ele. Por isso que nós nos encontramos com algumas pessoas que estão passando por dor e sofrimento, choramos com ela. E quando nós choramos com elas, nós levamos uma palavra de consolação, e quando nós choramos também, nós somos consolados.
Porque com a mesma forma em que fomos consolados pelo Espírito Santo, é a forma também que nós consolamos uns aos outros. Assim diz a palavra. Viver em humildade e herdar a terra. Jesus está falando no versículo 6. Os que têm fome e sede de justiça, Mateus capítulo 5, 6. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados, os misericordiosos serão tratados com misericórdia, os com coração puro verão a Deus. Viver em santidade. Viver em santidade, e essa prerrogativa não é um esforço moral, não é um movimento de fazer isso ou aquilo por conta própria, mas sim de estar sujeito ao direcionamento do Espírito Santo em tudo que fazemos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Uma realidade que se expressa em circunstâncias cotidianas, mas revela um movimento de transformação de vidas. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Nós estamos em um movimento de glorificação a Deus em tudo que estamos fazendo. Não é uma partição da nossa vida onde nós vamos para a igreja adorar a Deus e saímos daqui para fazer outra coisa. Não, nós saímos daqui para glorificar a Deus. E esse é um movimento que é também a nossa alegria de sermos expressão da vontade de Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus lhe pertence. E Jesus continua falando de que vocês serão felizes. Felizes quando? Por minha causa, no 11, Mateus 5, 11. Vocês são felizes quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. E aí nós olhamos os profetas sendo perseguidos, mortos, uma injustiça daqueles que estão anunciando a vontade de Deus, mas nós vemos um povo perseverante. A igreja é perseverante, a igreja é animada, a igreja é vibrante. Os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja. O que mais? Como é que é o louvor? Os leões não param, o Coliseu não parou a igreja. Tá ruim para mim. É nova, né? Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. Eu estou olhando para vocês estão só rindo de mim. Meus irmãos, Jesus continua falando sobre o sal da terra, a luz do mundo, e ele não fala que vocês serão, vocês são. Vocês são. Vocês são filhos de Deus, e talvez estejam vivendo com a perspectiva de um cativeiro, com a perspectiva de onde vocês já saíram. Vocês receberam uma nova vida e às vezes estão vivendo uma perspectiva antiga. Mas essa palavra, ela é viva e verdadeira, ela traz paz, ela renova a nossa mente e a gente se desperta. Opa, espera aí. Por que eu estou tendo essa postura? Por que eu estou tendo uma postura diferente da de um filho de Deus? Eu quero
sentar à mesa com meu Pai. Eu quero me encontrar com os meus irmãos. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Se encontrando. Esse é um movimento de nos encontrarmos para termos comunhão, para perseverarmos em oração, para que possamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando nós lemos Atos, capítulo 5, versículo 16, é 16:5, né, na verdade, nós vemos uma igreja perseverando, crescendo. Nós vemos a igreja do Senhor avançando. E essa é a dinâmica que nós estamos vivendo. E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A igreja está crescendo quando ela está perseverante. Como? Na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, em oração e na comunhão. Essa é a dinâmica do que nós estamos fazendo aqui. E por que estamos fazendo isso? Para nos encontrarmos com o nosso Pai, para nos encontrarmos uns com os outros, para revelar a vontade de Deus em qualquer coisa que estamos fazendo. E Jesus continua, no capítulo 5, no 17, não pensem que vim abolir a lei. Sabe por que Jesus não veio abolir a lei? Porque Ele é quem expressa a vontade de Deus. Ele é a expressão absoluta da vontade de Deus. Quando nós cumprimos a vontade de Jesus, nós estamos cumprindo a vontade do Pai. Nós estamos anunciando a palavra do Evangelho que transforma a vida, e essa palavra é de amor. Por isso que nós estamos ensinando essas palavras para que possamos crescer espiritualmente. A palavra de Deus fala, aqueles que ensinam e que obedecem a esses mandamentos, no versículo, é aqui o 19, né? Vocês serão considerados grandes no reino dos céus. Um crescimento espiritual, um crescimento que vai além de uma intelectualidade, vai além de um academicismo. Eu não me aproprio de um estudo sobre Deus. Eu conheço a revelação de um Pai. E eu me relaciono com Ele em espírito e em verdade. E importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus como? Em espírito e em verdade. Nós estamos vivendo isso, experimentando de uma maneira simples e pura. Aí Jesus, Ele amplifica os mandamentos de Deus. Ele amplifica e Ele traz uma perspectiva muito mais abrangente do que é cumprir a vontade do Pai. Sabe o que nós vemos aqui no versículo 22 do capítulo 5 de Mateus? Basta irar-se contra alguém e estará sujeito a julgamento. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa que eu vou fazer o básico, não vou arrumar problema com ninguém, não vou matar. Não vou matar porque eu não quero ser punido. E a pessoa vive numa perspectiva de não punição. E parece que aquilo é algo que ela está fazendo externo, mas Jesus não está falando de algo, de um comportamento externo. Ele está falando de algo que vem do coração. Isso só é possível porque Ele colocou o coração dele em nós, não um coração de pedra, um coração de carne, transformado. Então nós não estamos mais falando de só não matar, não é isso. Porque começa assim, no 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Olha o que Jesus
Olha o que Jesus fala, ele amplifica isso. Porém, eu lhes digo, basta se irar contra alguém, estará sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Jesus está amplificando a compreensão. Sabe por que isso? Porque eu, como servo de Jesus, eu amo ao que Jesus mais ama, ao que o Pai mais lhe interessa alcançar, é a vida de um pecador. E eu sou um deles, um pecador que foi alcançado pelo Senhor. E eu reconheço a minha miséria, e eu olho para mim e reconheço o porquê. Eu reconheço que eu recebi um amor que eu não poderia comprar. É um amor puro e verdadeiro, um amor que emana de Deus, e esse amor agora é o meu comprometimento de vida. Então eu não desdenho, eu não menosprezo, eu não deixo ninguém de lado, todo mundo está junto, e vamos estar assim, e eu quero trabalhar para crescer e edificar vidas. Pela manhã eu acordei e tive um pensamento de arrependimento. Eu contribuí, eu falei isso também com os meus irmãos, porque eu trabalhava com 21 anos em uma concessionária, e lá eu cheguei ao ponto de ser o melhor vendedor da loja em vários e vários momentos. E eu estava muito satisfeito com aquilo, mas tinha alguns amigos que não alcançavam nem a meta. E eu poderia ter entendido que o Senhor me entregou algo precioso para que eu fosse o administrador disso, que era uma habilidade de vendas, de comunicação, de ligar para o cliente somente, porque às vezes eu nem falava coisa com coisa, estava começando nas vendas, mas só de ficar ligando várias vezes para o cliente cansava, ia lá e comprava o carro. Tem vendedor assim, né? Não, eu era um vendedor técnico, estou brincando. Eu era um vendedor essa parte é verdade, eu ficava ligando para o cliente cansava e ia lá, mas eu era bem técnico. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Eu poderia ter abrido mão assim de só vender, e ter investido para que todo mundo vendesse. Falar, não, cola aqui comigo, Flávio, a gente vai junto. O que é meu é seu, a gente vai trabalhar junto, vamos montar uma equipe, vamos todo mundo vender, vamos superar as metas e tal. E para que isso? Para fazer dinheiro? Não. Para revelar o amor de Deus, para que aquela família fosse cuidada, para aquele meu irmão que vivia estressado, fumando um cigarro atrás do outro, para que ele conhecesse a glória de Deus. Então é necessário que haja um arrependimento para que a gente entenda que tudo que estamos fazendo é, na verdade, para revelar o amor de Deus. Então nós não ficamos menosprezando, xingando as pessoas, ou achando isso ou aquilo. Nós não estamos aqui na prerrogativa de julgamento. Quem faz o julgamento é o Senhor. Nós simplesmente anunciamos a palavra de arrependimento. E essa palavra de arrependimento também é para nós. E eu oro para todos aqueles meus amigos que eu trabalhei há 22 anos atrás. Olha só. 22 anos atrás eu estava trabalhando e o tempo passou e eu não sei onde estão esses meus amigos, se eles estão vivos ainda, mas eu oro por eles, pela família deles. E eu também não preciso ficar reclamando e choramingando o que aconteceu no passado. Eu assumo uma postura do que é uma novidade de vida. Porque nós estamos aqui para fazer discípulos, para revelar o reino de Deus, a sua justiça, e buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas. O que é acrescentado que tem mais valor nessa vida? Mais vidas.
mais discípulos de Jesus, um povo arrependido diante de Deus, para que o Senhor faça a obra de transformação. E sabe quem tem que se arrepender? Nós já falamos isso aqui, a igreja. Nós precisamos nos arrepender, porque estamos fazendo um monte de coisa que não é fazer discípulos e revelar o amor de Deus em tudo que estamos fazendo. Estamos muito ocupados com as nossas ideações, os nossos projetos, nossos sonhos, e muitos sonhos nossos precisam ser quebrados, precisam ser destruídos, porque não estão alinhados com a vontade de Deus. Quais são os sonhos que eu preciso jogar fora, porque não estão alinhados segundo a vontade de Deus? Eu queria trabalhar numa empresa assim muito grande, muito legal. Aí deixei o currículo lá. Aí fui chamado, fiz a entrevista. E a empresa ia pagar muito bem. Ia pagar muito bem. E eu falei assim, não, eu quero trabalhar nessa empresa. Eu pesquisei aqui no site aqui, qual é a melhor empresa para trabalhar. E apareceu aquela. Os benefícios e tal. Mas era para vender bebida alcoólica. Não tem a ver com o que eu quero fazer. Eu quero revelar o amor de Deus. Eu não quero vender bebida alcoólica. Porque você vai ser um gerente de equipe e não sei o quê. Não me interessa. É melhor um pedaço de pão velho. É melhor não ser rico. É melhor ser pobre do que ficar fora da vontade de Deus. Quais são os sonhos que às vezes estão roubando o nosso tempo de crescimento? Porque nós estamos tão materializados, tão enraizados nessa terra. Nós temos que estar enraizados em Cristo, para que possamos frutificar, para que possamos viver plenamente a vida. Sabe, meus irmãos, Jesus ensina sobre o adultério. A partir do versículo 27, Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. O adultério, mas Jesus fala: quem olhar para uma mulher e cobiçar, já cometeu adultério. Cometeu adultério em seu coração. Jesus está mudando a perspectiva de que nós temos que ter uma visão da vida santa. Nós temos que olhar as pessoas como os nossos irmãos, somos filhos de Deus. Estamos aqui cuidando uns dos outros em amor. E quando nós assumimos essa postura e rejeitamos aquilo que nos separa de Deus, é quando nós estamos arrancando aquilo que nos faz pecar. Jesus está falando que é melhor, no versículo 29, se o teu olho te levar a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que perder o corpo todo, do que ter o corpo todo lançado no inferno. É muito interessante que Jesus está falando o tempo todo de inferno. Quem está falando de inferno é Jesus. A gente vê muitas mensagens falando, querendo relativizar. Mas o inferno é eterno? Como é que é isso? Quando chegar o Apocalipse, quando chegar o final dos tempos, quando o Apocalipse acontecer, o tempo já terá se passado. E se não há tempo, só há a eternidade. Lembra-se de que Deus, Ele está fora do tempo? Lembra-se de que Deus, Ele está fora do tempo? Então, a eternidade não é muito tempo. Não está relacionado a um tempo longo, está relacionado ao que está fora do tempo. Meus amados, nós fomos feitos para sermos expressão da vontade de Deus, sua imagem e semelhança, para viver com Ele em unidade, comunhão, perfeita comunhão, porque recebemos agora Cristo Jesus, e só vai para o inferno quem é intrometido. Porque o inferno não foi feito para os homens, foi feito para Satanás e os anjos caídos, os demônios. Essa é uma palavra absolutamente viva e verdadeira, porque nós
precisamos estar aonde nós fomos criados para estar, no centro da vontade de Deus, na presença dEle. Eu não quero nada, não tenho interesse em nada que me faça pecar, e eu assumo isso como prerrogativa de vida, porque um cristão não pode viver caindo. Já falamos muitas vezes sobre isso. Quem vive caindo precisa de uma muleta, de uma reabilitação urgente. Nós estamos falando de viver uma vida de abdicação daquilo que nos faz ter um olhar errado sobre as pessoas. E eu quero dedicar a minha vida para a glória de Deus. O ensino, sabe, por causa do adultério? O adultério é fruto de um coração duro. E aí, por causa do adultério, muitas pessoas caem nessa situação de adultério e há o divórcio. Mas existe o divórcio também por causa dos corações duros. Nós não estamos aqui para viver de uma maneira altiva, orgulhosa. Nós estamos aqui para viver quebrantado diante de Deus. Jesus ensina sobre o divórcio no versículo 31. Jesus fala sobre a reconciliação. Jesus está falando sobre o perdão. Jesus está falando sobre amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa ama o marido como a igreja ama a Cristo. O homem e a mulher foram feitos macho e fêmea. Está lá em Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Pode colocar para a gente? Gênesis, capítulo 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Uma união abençoada por Deus. Uma união planejada por Deus. Sabe? Conduzida pelo Senhor. E os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E continua. Essa autoridade foi quebrada pelo pecado. Jesus é aquele que restabelece as coisas. Onde Jesus chega, há restauração de vidas. Ele toca na pessoa, a pessoa é curada. Os cegos ganham visão. Aquele que é cego de nascença, aquelas pessoas que estão opressas por espíritos imundos, são libertas. A transformação do que é o absoluto caos, onde Jesus chega. A vida de um pecador é transformada quando ele olha para Jesus. E esse é o milagre do Senhor, que é uma ação do próprio Deus. Mas sabe, nós chamamos de milagre, mas vocês entendem que Jesus está fazendo o que é natural dele. Milagre é eu chegar ali na cozinha, fazer um bolo confeitado. Isso é um milagre. Mas o que Jesus está fazendo, ele está reordenando as coisas e ele está fazendo isso naturalmente, porque sua pessoa é a criadora de todas as coisas. Por causa de Jesus, todas as coisas foram feitas por ele, para a glória dele. Então, quando Jesus entra em nossa casa, quando Jesus entra em nossa vida, aquilo que está quebrado é restaurado. Há perdão, há reconciliação. Por isso que há muitas pessoas que vivem a realidade de corações quebrados por conta do divórcio, os filhos sofrendo, porque precisam se arrepender diante de Deus. Seus corações duros. Essa é uma palavra abençoadora. Quantas famílias, há um lapso de ruptura, a um passo do abismo de um divórcio como esse,
que traz tantas dores e sofrimentos, não só para a geração presente, mas para as próximas. Ao ouvir uma palavra dessa, chegam e se reconciliam. Isso é bênção. É bênção. Jesus fala sobre juramento. Olha só, eu quero que você preste atenção nisso. Nós, no versículo 34, Jesus fala: vocês não podem fazer juramento algum. Não digam, juro pelo céu, porque o céu está ao trono de Deus. Não jurem pela terra, porque a terra está aos pés do Senhor. E sabe, aí Jesus fala: não jure por Jerusalém, porque a Jerusalém é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, não jure pela sua vida. Sabe por quê? Porque você não pode tornar o seu cabelo que é branco em preto. Né, irmão João? Está sendo elogiado com esse cabelo branco. Né? Assumiu assim a sua grisalice, é isso a palavra? Nós não podemos transformar o nosso cabelo branco em preto, a não ser que seja algo aparente, estético, química. Mas pensa, não, eu não estou dizendo que ninguém possa, né, dar um retoque assim. Não é isso. O que nós estamos falando é que não é possível mudar a realidade de que a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence a Deus. Ele nos deu. E Jesus fala, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Essa é a palavra e o posicionamento do cristão. Sim, sim, não, não. Quando, no 37, quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer outra coisa disso, vem do maligno. E às vezes, relacionamento conjugal dá problema, né? E às vezes a gente fala uma coisa, o outro entende outra, e aí, não, mas você disse aquilo, eu disse aquilo. E ontem a gente estava lá em casa, a Judite estava lá também, e aí, não, mas você combinou e tal, e agora não sei o que e tal. E aí, não estou falando disso. Que às vezes a gente, no cotidiano, nas relações, essas coisas assim acontecem. Mas você sabe, o que nós estamos nos posicionando em relação a uma vida de integridade diante de Deus, estamos assumindo a responsabilidade de sermos aqueles que se posicionam de acordo com a vontade de Deus em tempos de crise, em trazer uma palavra de bênçãos, de transformação de vidas em meio às aflições, nos comprometer com os nossos irmãos, nos comprometermos com os nossos relacionamentos, com os nossos amigos do trabalho, nos comprometermos de verdade com o nosso cônjuge, enxergando nele a pessoa de Cristo, enxergando também o propósito eterno, enxergando as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus desde os tempos eternos, para que todas as famílias da terra sejam felizes. Então, a postura de um cristão tem que ser sim, sim, não, não, frente aos desafios que tentam nos desvirtuar do propósito ao qual Deus está nos direcionando. A palavra de Deus não pode ser negada. A palavra de Deus não pode ser desvirtuada, porque nós já lemos isso. Aqueles que, lá no versículo 19, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-las será considerado grande no reino de Deus. É por isso que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E qual é a nossa única regra de fé e de prática? Direcionamento frente aos desafios. A palavra do Senhor, digno é toda a Escritura para ensinamento, exortação, correção.
Essa é a palavra que nós estamos de frente, nos quebrantando e também nos alimentando, edificando uns aos outros. Meus irmãos, se alguém forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas quem quiser tomar emprestado de você. Tem gente que é difícil, né? Tem gente que a gente caminha 1 milha, aí a pessoa continua. Quais são as hipóteses de uma pessoa que nos obriga a caminhar 1 milha? Ou caminhar 2? Quais são as hipóteses? Pode ser alguém assim, um nervosinho, né? Pode ser um nervosinho, está sempre nervoso, está sempre agitado, está sempre tal. Não fiquem olhando para ninguém não, porque a palavra de Deus fala também para não olhar para o cisco do olho do teu irmão. Às vezes o nervosinho sou eu. Às vezes sou eu que estou obrigando o outro a caminhar 1 milha, 2. Às vezes sou eu que estou sendo intransigente, rabugento. Às vezes eu que sou, sabe, acho que tudo depende de mim. E eu preciso me arrepender disso. Sabe por quê? Porque, olha, se eu não estiver na frente disso ou daquilo, não vai dar certo. E às vezes é melhor a gente estar fazendo como Maria, né? Aos pés do Senhor. Ela estava colhendo o melhor do Senhor. Enquanto Marta estava agitada para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, ela estava perdendo a oportunidade de ouvir a voz do bom pastor. E sabe de uma coisa? Quando nós assumimos essa postura, nós não fazemos o outro, arrumamos fardo para o outro. Porque nós simplesmente paramos. Tem horas que é melhor respirar fundo. Melhor respirar fundo, conversar recuar, voltar atrás, pedir perdão. Porque às vezes a gente olha também para o outro que está nos fazendo caminhar 1, 2, 3 milhas. Mas nós também, às vezes, estamos assumindo essa prerrogativa de arrumar problema. De arrumar problema. Quantas pessoas estão por aí sofrendo porque os seus pais estão brigando? Eu lembro uma vez que eu era criança e assim, quando criança você não entende ainda algumas coisas, né? Então eu via meus pais conversando ali, agitados, não sei o quê. Por que vocês estão brigando? A gente não está brigando não, a gente está conversando. Né? Às vezes os pais falam assim para os filhos, né? Às vezes está brigando mesmo, né? Eu já me vi falando isso também com as meninas, mas aí não era briga, tá? Era só discussão, era só uma conversa acalorada. Meus amados, precisamos ser quebrantados diante dos desafios para que possamos estar aproximados de Cristo e, mais do que isso, aproximados uns dos outros. Sabe? Aproximados uns dos outros de verdade. Precisamos nos quebrantar. Jesus, ele fala assim, no versículo 44, eu quero terminar aqui essa palavra. Ela diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, lhes digo, amem aos seus inimigos, orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto para maus, tanto para justos, como para injustos, para bons. Ele faz chover tanto sobre justos e sobre injustos. O Senhor está derramando as suas bênçãos para todos os homens. E essas bênçãos estão sendo derramadas
e por isso todos nós nos tornamos indesculpáveis quando nós não nos arrependemos e vivemos esse amor. A postura certa diante de tudo isso que nós estamos falando, sabe o que é? Vocês são filhos verdadeiros de Deus. Essa é a postura certa. Agir como filhos verdadeiros de Deus, de um pai. Agir como um filho de um pai é amar, absolutamente amar. Não ser permissivo, não ser passivo frente aos problemas da vida, porque os filhos de Deus, de um pai, que é o nosso Pai que está no céu, ele tem fome e sede de justiça. O coração dele não perverte os valores das coisas, dizer que o mal é bem e o que o bem é mal. Ele assume uma postura de ter fome e sede de justiça. Os que choram pela justiça de Deus serão consolados, receberão justiça de Deus. Sabe, meus irmãos, ter a postura certa, porque mesmo as perseguições, nós podemos olhar para os nossos amados que estão nos perseguindo e orar por eles. Certa vez eu estava em um outro trabalho e tinha um colega de trabalho e falava assim: você é crente, esse negócio aí que você falando aí, isso aí é tudo bobagem. E aí passaram-se o tempo. Lembra daquele meu amigo Flávio, aquele que eu estava falando lá no passado? Agora eu já estava com uma outra postura, porque eu estava mais de 10 anos depois em um outro emprego, numa transição que eu estava passando na minha vida. Eu cheguei numa concessionária e falei assim: eu vim trabalhar aqui. O cara falou assim: é sério? Estou precisando. Cheguei lá na segunda eu fiz o admissional, na terça o exame médico, na quarta eu já estava trabalhando. E eu tinha esse amigo lá que vendia carro e tudo. E eu já assumi uma postura diferente com ele, porque eu era o ajudador dele. E ele era meio devagarzão assim nas vendas e tal. E ali todo mundo começou a vender. A gente começou a bater as metas. E passaram-se 8 meses. Aquele meu amigo já era um gerente. E eu falei com ele: olha, tem uma oportunidade de trabalho para mim, eu quero sair da empresa. Ele: não, cara, fica comigo aí 3 meses. Me ajuda, porque eu estou assumindo a gerência agora. Faz esse esforço aí. E eu fiquei lá, me esforcei, trabalhei. E deu certo. Tive bastante resultado, assim. Pude abençoar a equipe. E no meu último dia, ele falou assim: Marcelo, tem uma oportunidade, você realmente quer sair? Eu falei: quero. E aí ele falou assim. Aí ele foi, preparou todo o processo de saída. E ele chegou e falou assim: Marcelo, eu quero te agradecer por tudo que você fez. Quero te agradecer pela sua dedicação. Eu queria só te pedir uma coisa. Você pode orar por mim, pelo meu pai? Meu pai está acontecendo isso. E pelos meus 2 filhos que são adolescentes. E sabe, meus irmãos, aquele senhor, ele, no início, ele falou assim: não, isso é tudo bobeira. Mas ao longo da caminhada, sabe, pela misericórdia de Deus, eu pude ser um amigo para ele. E ele pediu para que eu orasse por ele. Não tem coisa melhor do que orar pelos nossos irmãos. Não tem coisa melhor do que orar pelos que nos perseguem. E é por isso que Jesus está falando no versículo 44, eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus. Vamos nos colocar de pé. Esse é um ato de decisão, de sermos filhos de Deus, frente às perseguições e às situações severas dessa vida. Você é meu irmão, você é minha irmã amada.
eu estou certo de que Deus é poderoso e Ele está fazendo muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele está realizando em nós uma obra maravilhosa de transformação.